Olá pessoal, tranquilo com vocês? Fazendo agora um novo vídeo sobre propagação de calor, tá certo? Agora com imagens, explicação bem tranquila, bem fácil. E nessa parte de propagação de calor, nós vamos falar sobre condução térmica, convecção térmica e radiação térmica e ainda alguns efeitos práticos, tá bom? Olha só. Já sabemos que o calor pode fluir de um corpo para outro desde que haja uma diferença de temperatura entre esses corpos. Já foi comentado, não é isso? No início do assunto, a gente tem que saber, de fato, qual é a diferença entre calor e temperatura. Você sabe que calor é a transferência de energia de um corpo para outro mediante a variação de temperatura, e temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura, tá certo? É o que está associado, mas elas não têm a mesma definição. Então, sabemos também que a energia térmica flui do corpo mais quente para o mais frio, é interessante lembrar disso, e que este fluxo, quando os dois corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, quando alcançam a mesma temperatura, não vai ter mais o fluxo, né? Isso para de fluir. Só tem fluxo de energia de um corpo para outro quando eles têm temperaturas diferentes. A partir do momento que as temperaturas passam a ser iguais, eu já não tenho mais calor, eu não tenho mais um fluxo de energia, tá certo? Então vamos analisar, porém, as diversas maneiras de propagação do calor de um corpo para outro. A primeira que aparece, que é muito clássica, é a palavra condução térmica, é o fenômeno de condução térmica. E condução térmica, meus queridos, só acontece quando há o contato. Queria que você anotasse isso aí no seu bloquinho de nota, a palavra contato, quando se encostam, tá bom? Essa palavra ela é utilizada muito nas questões contato ou encostar, contato ou encostar. Toda vez que falar sobre contato ou os corpos estão encostados, eu estou tratando do fenômeno de condução térmica. Só vai haver transferência através do contato, tá certo? E isso não permite o fluxo de matéria. A matéria não flui aqui, tá bom? Aqui somente a energia. Então, assim, se colocarmos sobre uma fogueira a ponta de uma barra de aço ao mesmo tempo em que seguramos com uma das mãos a outra extremidade da barra, vamos perceber que a temperatura dessa outra extremidade aumentará com o tempo, não é isso? Isso é verdade. Então, mesmo que essa ponta esteja distante da fogueira, então eu vou começar nessa ponta aqui, ó, lembrando que o calor flui do quente para o frio, ou seja, dessa parte mais quente aqui, ela vai sendo transmitida para toda a barra, tá certo? Através do contato. A chama, em contato com a barra, aquece esse lado. Há uma agitação das partículas e essa energia vai sendo transferida para as outras, de maneira que com o tempo, né, isso aqui tudo fique com a mesma temperatura, dependendo da intensidade da chama, tá certo? Então, nesse caso, o calor produzido pela fogueira é conduzido pela barra de aço. Tal fenômeno é denominado condução térmica, tá bom? Mas as palavras que muito aparecem nas questões chama-se contato e encostar. Próximo, né? A gente vai vendo isso que foi comentado aqui, ó. Suponha que uma das extremidades de uma barra metálica seja exposta à chama de uma vela. Ao longo dessa barra são fixados alguns pregos igualmente espaçados, usando-se parafina com adesivo, né? Conforme a figura. E aí, o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma barra de ferro, eu tenho alguns pregos colados, e a gente vai vendo o seguinte, que à medida que o fogo encosta na barra, o calor vai sendo transmitido, vai derretendo a parafina e os pregos vão se soltando um a um no seu tempo, de acordo com a aproximação, a transferência ou fluxo de energia, que é o calor. Tá bom assim? Então, sempre vai existir o fluxo de calor da região mais quente para a região mais fria, tá certo? Isso envolve a própria variação de temperatura, né, em todo o corpo. Isso vai envolver o comprimento
Quanto maior for o comprimento do corpo, mais lento vai ser, você vai ver isso na forma, tá certo? Então, o fluxo de energia tem a ver com a quantidade de energia que ele recebe pela variação de tempo, tá certo? Então, ó, nós temos aqui, como há uma diferença de temperatura entre os meios A e B, surge um fluxo de calor, não é? Então, aqui, quanto maior o calor que em trânsito, maior será o fluxo. Por outro lado, quanto maior o intervalo de tempo no qual o calor atravessa a barra, menor será o fluxo. Então, nós temos que o fluxo está diretamente relacionado com a quantidade de energia, inversamente com a quantidade ou com o tempo, tá certo? Isso aqui é denominada a lei de Fourier, que a gente vai ver como ela se destrincha aqui. Olha só ainda. Então, quando nós falamos sobre fluxo de calor, existem 4 parâmetros para nós. Ó. Será maior quanto maior for a área, tá certo? Será maior quanto maior for o módulo da diferença de temperatura. Será menor quanto maior for o comprimento. E dependerá do material. Então, o que é que nós temos aqui? O fluxo, além daquela outra forma, que era a quantidade de calor pelo tempo, eu tenho aqui a constante, que é uma característica do material, a área, variação de temperatura e o comprimento. Você vê que o fluxo é diretamente proporcional ao tipo de material, a área e a variação de temperatura, mas é inversamente ao comprimento. Então, tanto maior for o material, menor vai ser o fluxo. Tá bom assim? Tranquilo? Esse casinho nós chamamos coeficiente de condutibilidade térmica. Tá bom? Então, para a gente, na metade dessa aula, já estamos em convecção térmica. Convecção térmica, meus queridos, fala-nos de transferência de energia que só ocorre em fluidos. Esses fluidos, em geral, são líquidos e gases. Líquidos e gases. São duas figuras características dos materiais aí. O ar quente sobe e o ar frio desce, a questão dos ar-condicionados. Tá certo? Nas geladeiras também, né? O ar frio vai descer, enquanto o ar quente vai subir. Isso é um fluxo, tá bom? É uma mudança na posição do fluido. Que fluido? Tanto pode ser de líquido, quanto pode ser de gases, tá bom? Convecção térmica está relacionado à movimentação da matéria de acordo com a sua temperatura. O ar quente sobe, porque ele é menos denso, e o ar frio desce, porque ele é mais denso. Naquela velha teoria que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, enquanto o ar frio está descendo, ocupando o seu espaço, empurra o ar quente para cima. Isso é mediante a densidade. O ar quente, ele é menos denso, por isso ele sobe. E o ar frio é muito denso, acaba descendo, torna-se pesado, tá bom? Por isso que os ar-condicionados são colocados em cima, né? Porque o ar frio acaba descendo, empurrando o ar quente para cima. Tá bom assim? Tranquilo? Muito bem. Aqui nós temos uma outra ideia, não é? Aqui, ó, tanto em uma sala com ar-condicionado ligado, quanto em uma sala com aquecedor ligado, o ar quente sobe e o ar frio desce, formando correntes de convecção. Convecção. Tá bom? Então, quando eu tenho a movimentação dos fluidos, eu tenho um fenômeno chamado convecção. Isso aqui, essa imagem, já foi até imagem trabalhada em uma questão do Enem, tá certo? De dia, o ar quente sobe da Terra e aí recebe o ar frio que vem do mar. Chama-se correntes marítimas, né? Quando é à noite, o ar quente está sobre a água por causa da sua capacidade e do seu calor específico, tá certo? O ar quente sobe e aí nós recebemos a brisa terrestre. É um processo inverso. Dentro da questão já mostrava essa informação, tá bom? De dia recebemos a brisa
marítima e à noite recebemos a brisa terrestre, tá bom? Ok? Irradiação, para a gente terminar essa aula. A irradiação é tudo aquilo que tem a ver com luz, tá bom? A palavra pode ser irradiação ou radiação térmica, depende do livro, depende do professor. Aqui eu peguei o material que tinha irradiação. Então, se eu estou falando sobre irradiação, estou falando de tudo que tem a ver com luz. Ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, luz visível, tudo que fala sobre luz, eu estou falando de irradiação térmica. Alguns exemplos clássicos, alguém próximo de fogueiras, tá certo? Então, tudo que é aquecido através da luz, eu chamo de irradiação térmica. Algumas aplicações nós temos a respeito das estufas. Para que serve uma estufa? Ela vai equilibrar ou isolar o que está dentro do que está fora. Olha só aqui o que é escrito a respeito da estufa. Então, isso são espaços fechados com paredes e tetos de vidro que são utilizados principalmente em países onde o inverno é rigoroso para cultivar verduras, legumes e flores, não é? Porque essa baixa temperatura pode danificar os plantios aqui, a lavoura em si. Mas no interior da estufa a temperatura é maior, não é? Vai ficar meio que abafado, que a do meio ambiente externo. O vidro é transparente para a luz visível, ou seja, a luz consegue passar. Então essa luz acaba aquecendo o ar que está ali dentro, mas é opaco para as radiações infravermelhas de longos comprimentos de onda. Então, quer dizer o seguinte, quando a luz ela passa aqui pelo vidro, porque o vidro é transparente à radiação, ela passa, ilumina, e enquanto está iluminando, ela está aquecendo aquele meio ali dentro, ou seja, o ar. Só que o ar vai aumentando a sua temperatura, mas ele não tem como fugir, porque a estufa é um ambiente fechado. Então, eu tenho uma condição da luz ser, do vidro ser transparente, permitindo a passagem da radiação, o aquecimento do ar ali dentro através dessa radiação, mas não permite que esse ar saia para que haja uma mudança de temperatura. Por isso a estufa segura, não é? Segura essa temperatura ali dentro, vai aumentando. Um exemplo real nosso é o carro, não é? A luz, a radiação, ela consegue passar pelos vidros transparentes, mas quando você abre o carro, está muito quente lá dentro. Isso é uma mini estufa. O nosso carro exposto ao sol, quando nós vamos abrir, ali sentimos aquele bafo, aquele vapor quente, ali ele funciona como uma mini estufa. E para terminar, a garrafa térmica, né? Quando eu estou falando aqui da garrafa térmica, nós temos que saber o seguinte, ó, a garrafa térmica tem como finalidade manter constante a temperatura do líquido contido em seu interior pelo maior intervalo de tempo possível. Isso aí vocês sabem bem. E ele diz assim, para que a garrafa térmica seja eficiente, suas paredes devem ser praticamente adiabadas. Quer dizer isso? Que não permitem troca de calor, tá certo? Nem recebe, nem perde. Por isso que a pessoa pode tocar do lado da garrafa, mas como não vai ter contato com a parede interna, né? Porque é um vácuo, ó, certo? Existe um vácuo aqui, e nesse vácuo eu não consigo tocar, ou seja, não vai ter transferência de energia por contato, como eu não consigo entrar em contato com essa superfície, não tem troca de energia. Então, ali vai ter somente uma energia trocada com o próprio meio interno. Aquilo que eu falei em outra aula a respeito do calorímetro. Ele isola o sistema. Então, a garrafa térmica ela isola o sistema interno do sistema externo, tá certo? Então, como eu não consigo encostar onde está a matéria, eu não consigo trocar energia, por isso que demora um pouco mais para esquentar ou demora um pouco mais para esfriar. Tá certo assim? Tranquilo? Muito bem. Bons estudos e até o próximo vídeo.